Hoje no quadro Bom Sabor tem dica de pastel de forno. Quem participa conosco é o chefe Fernando Meirelles. Tudo bom, Fê? Saudades. Prazer bom estar tê-lo aqui com vocês de novo. Isso é sempre Também bom. estava com saudades. Ah, Eu que falo gostoso. sempre pro pessoal de casa, até com a equipe, né? É muito bom sair de férias, você passeia, descansa, mas é melhor ainda deixa poder a voltar volta. e volta revigorada, né, Fê? Com certeza. Bom, Que viu bom. recebê-lo aqui nessa semana, Fico feliz. da minha volta e das férias, e com essa receitinha deliciosa, pastel de forno, tem versão inclusive integral, para quem está cuidando aí mais da alimentação. Então, na verdade, quando eu pensei nessa receita, eu fiquei meio em dúvida se eu trazia, né? Porque é uma receita muito simples, mas extremamente saborosa. Aí eu tenho uma historinha com ela muito engraçada. A minha cunhada é chilena. Na verdade, é uma empanada chilena. Mas eu não chamo de empanada chilena porque a receita é um pouquinho diferente. Se adaptou. Adaptei. E a minha cunhada, e nós dois sempre disputamos quem fazia a melhor empanada chilena. Então isso já faz anos que a gente brinca com isso. E a última vez ela tinha dado uma dica para mim, eu falei, eu vou fazer, fiz e deu super certo. Que é substituir uma parte do caldo de legumes por vinho branco. Então ficou super gostoso. Aí outra curiosidade dessa receita é que eu ensinei para um casal amigo meu, que eles estavam fazendo bolo para fora e começaram a fazer as empanadas. E deu o maior sucesso. Virou o maior sucesso. Então hoje eles estão tendo uma renda com essa empanada. Falei, vou levar essa receita então. Pode ser que também seja uma fonte de renda para essas tantas outras pessoas que estão nos acompanhando agora, Com né? certeza. Adorei, Fê. Como preparar então vamos nosso lá. pastel de forno? Eu estou fazendo, primeiro eu vou falar a dica do recheio, tá? O recheio sempre tem que estar seco, ele não pode ter água, líquido escorrendo, porque se tiver líquido escorrendo, ele vai interferir na hora de assar a massa. Então aqui eu estou fazendo de escarola, que já que eu tenho a versão integral, eu falei, vou levar de escarola, que é uma coisa mais suave, super gostoso. Então não tem segredo. Eu pego a escarola e refogo a escarola. O que eu posso fazer? Eu posso usar pasta. Eu não quero pedacinho, chefe, de cebola, de alho, eu não quero nada aparecendo, usa pasta. Eu aqui uso ela bem miudinha, picada bem miudinha. Aquela misturinha, né? Justamente. Eu Alho, venho cebola. aqui, ó. Isso é o primeiro passo para fazer o recheio da escarola. Então, eu ponho para refogar aqui na cebola. Aqui a gente vai fazer, o fogo tá meio baixo, mas a ideia é, começou a refogar, eu jogo a minha chicória ou escarola. As pessoas conhecem como chicória ou escarola. E começa a refogar. O que acontece na hora que eu começo a refogar? Ela vai soltar um pouquinho de água, tá? E essa água é que vai me dificultar depois se eu for misturar e soltar a água no meu recheio. Então Deixa que nessa solte hora, água agora. justamente, a hora que ela soltou essa aguinha, que ela está refogada, que ela murchou desse jeito, o que eu fiz? Eu peguei uma colherinha, um pouquinho de farinha de trigo e joguei aqui, ó. Então, a hora que eu estou acabando de refogar... Depois que ela já soltou aquela aguinha dela... Justamente, que ela começou a soltar a água, eu soltei essa farinha de trigo, o que acontece? Ela vai chupar essa água e ela não vai ficar com água, olha. Você pode ver que não tem água solta, tá? Então, isso é o mais importante. Gostei da dica. Certo? Aí, bom, então eu, preparando meu recheio, eu peguei a minha ricota, moí ela com um ralador mesmo, tá? Separei aqui uma quantidade de queijo parmesão que está na receita, coloco, pego o requeijão. Agora, por exemplo, chefe, eu queria algo mais leve ainda, não tão caloroso, requeijão, tal. Pode pôr iogurte. Legal, entendeu? Iogurte natural. Iogurte natural. E ele Aqui no pode nosso, assar, não tem problema nenhum. Uma colher de sopa, né, do requeijão, 300 gramas da ricota, 50 gramas do queijo parmesão. Aí eu pego a escarola, Meio ponho aqui, maço da escarola, que foi refogada, tiramos aquele excesso de água. Justamente. Aí eu começo a misturar. Fica uma delícia. Ela fica leve, fica suave. E aí o que eu posso fazer? Por exemplo, não quero usar escarola, só faço de queijo. Quero fazer de 3 queijos, substituo, põe 3 queijos. Entendeu? Mas sempre deixando a ricota como base, né? E um queijo que derreta e um queijo mais cremoso. Não quero fazer, por exemplo, quero fazer de nozes, quero fazer de frango. Pode fazer. Eu trouxe a integral, eu trouxe de carne moída. Que
delícia. Para você ver também como pode fazer. A mesma coisa, refoguei a carne moída, deixei secar bem a água, ainda está um pouco úmida, jogo um tiquinho de farinha, dou uma secada no recheio para não ter perigo de cair, soltar água, nunca. Soltou a água, a minha massa embaixo, ao invés de assar, cozinha. Entendeu? Tomate, então, é legal não colocar, né? Justamente. Ele solta muita água. Solta, né? Muita água. Bom, ó, o recheio está pronto, tá? Qual que é o segredo do recheio? Ele tem que estar frio. Tá. Sempre frio. Bom, massa. Massa não tem segredo. Essa receita, eu falo sempre que eu ganho a receita. Eu acho que quem me passa uma receita está me dando presente. Eu jamais, assim, não consigo ver de outra forma. Sempre um presente. Tanto que o nosso nhoque de forno que eu apresentei aqui, que está com 50 mil acessos... Mais de 50 mil acessos. Foi um presente que eu ganhei aos meus 16 anos de um amigo que me deu a receita. Entendeu? Então, quer dizer, por isso que essa aqui vem desde muito tempo. Então, eu ganhei de um chefe, na época, uma receita básica da massa de empanada. Aí, com a minha cunhada, a gente foi brincando e foi fazendo. Que você falou que comentou, né? Justamente. As adaptações. Olha, aqui o que eu faço, então? Eu vou passar... Eu preciso de 130 ml de líquido, tipo o vinho, entre o vinho branco e o caldo de legumes. Tá. E uns 130 ml de manteiga derretida. Okay. Acontece que às vezes a farinha está mais seca ou mais úmida. Então o que eu faço? Eu sempre começo colocando 130 ml de cada. Se eu perceber que está um pouco seco, eu aumento o caldo. Então ou eu aumento ou o caldo de legumes ou no vinho branco, conforme a preferência. Perfeito. Tá? Mas sempre é um aumento de 10 ml no máximo. Tá? Então são 130 ml da manteiga derretida e mais 130 ml dessa misturinha de caldo de legumes e vinho branco. Vinho branco. Pode que pode ser suave, que pode ser seco. Mais de um ou de outro. Justamente. Mas assim, se tiver que aumentar um pouco o líquido em função da farinha, sempre vai optar por aumentar no líquido que não seja manteiga. Ok. Tá? Aumenta o caldo de Olha aqui. De legumes. Agora você vê como é uma massa fácil de fazer, sem segredo nenhum. Meio quilo, né, de farinha de trigo? Aí o que eu falo? Chefe, não quero integral. Bom, integral não consigo fazer 100% integral. Então o que eu faço? Meio a meio. Tá. Metade farinha branca, metade farinha integral. Exatamente 250 gramas de cada um. Justamente. Tá. Ah, chefe, eu não tenho balança. Como é que eu vou saber meio quilo? Eu fiz assim, eu peguei uma xícara em casa e medi quantas xícaras tinha 1 quilo. E a partir dali eu sei que aquela minha xícara, tantas xícaras me dá meio quilo. Legal. Entendeu? Olha, aí eu vou tacar um pouquinho de sal aqui, tá? Suave no sal. Só isso pra massa, Fê? Só isso, olha. Assim. Em casa você vai amassar bem, Tati. Bem, até ela ficar bem homogênea. Qual que é o outro segredo dessa massa? É deixar exatamente, no mínimo, 1 hora descansando. Tá? Olha como ela é uma massa que fica muito bonita, muito fácil de mexer. Você vê que nessa medida, eu digo, sempre use a medida, sempre siga a medida. Use um potinho para medir os ml certinho. E aí não tem como dar errado. Né? Olha, tá? Essa massa precisa descansar no mínimo 1 hora. Tá bom? Aí pra descansar, põe aquele pano por cima? Eu pego ela e passo no filme plástico. Filme plástico? Deixa ela meia hora. Depois que... Fora da geladeira, 1 hora. Né, fora da geladeira, senão se eu puser na geladeira, a manteiga vai endurecer, ela vai ficar muito dura. Tá. Então passo o filme plástico e deixo 1 hora reservada. Agora, o que eu fiz aqui? Aqui, essa foi feita ontem. Então, ela foi para a geladeira, porque eu não podia deixar fora da geladeira. Tá. Aí, eu deixei ela na geladeira, tirei hoje antes de vir, ela amoleceu. Tá. Mas você vê, o que eu quis mostrar, que eu posso fazer a massa no dia anterior, tá bom? Legal. Aí, põe na geladeira. Justamente. Essa aqui eu fiz hoje e essa integral também fiz hoje. A integral, ela tem uma textura um pouquinho diferente. Então, talvez você sinta a necessidade de aumentar um pouquinho o líquido também. Mas faça sempre com experiência. Comece aumentando um pouquinho, além da medida que eu dei, e vai sentindo a farinha que você está trabalhando, porque também tem diferenças na farinha integral. Marca, né? Tá? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu vou fazer o seguinte.
Eu vou Reforçando pegar. então para massa, gente, meio quilo de farinha de trigo, 70 ml de vinho branco suave, 60 ml do caldo de legumes ou caldo de frango e 130 ml da manteiga derretida. Justamente, olha, aqui, Tati, eu costumo fazer assim, ó. Eu estou usando aqui o sistema de casa. Tá. No restaurante tem equipamento, tem o cortador, tem forma de modelar, entendeu? Mas em casa, que é o que minha amiga vai fazer lá. Justamente. Assim, ó, aí eu faço as bolinhas, eu só esqueci de um detalhe. Pois não. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Pratinho? Justamente. No restaurante eu tenho modelador. Aqui eu não vou ter. Então eu justamente fiz de propósito não trazer o modelador para você ver como é que eu me viro nessa situação. Olha, eu em casa abro a massa em cima de um mármore que tem aqueles riscos pretos embaixo. Sim. Então conforme eu estou abrindo a massa, eu começo a ver o fundo do mármore. Aí eu já sei que a massa está boa. Entendeu? Se você não tem esse recurso, o interessante é você abrir a massa até mais ou menos 1 milímetro. Se você sentir necessidade de fazer uma massa mais fina, na próxima vez você consegue. Se você achar que a massa pode ficar um pouco mais grossa, você também faz um pouco mais grossa, entendeu? Bom, o que eu fiz? Eu uso isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Tá? Boa ideia, improvisa com o que já tem lá no armário. Justamente. Isso a ideia é trazer isso para mostrar para a dona de casa que ela pode usar a forma que ela quiser, tá? Eu acho que com mais tempo você faz direitinho para não ficar com essa rebarba. Usa uma faca boa, tá? Aí o que eu faço? Eu pego o meu recheio, ponho aqui. Escarola com ricota, que delícia. Pus o recheio aqui. Aí eu venho com um pincel. Se eu não tenho um pincel, vai no dedinho mesmo, passa um pouco de água aqui nessa metade dela. Entendeu? Aí é só água, né? Não tem nada misturado. É só água, só água. E começa aqui, ó. Aí vem os famosos beliscões. A gente aprende, mas eu digo para vocês, é só com a prática mesmo. Quem faz todo dia vai aprender mais rápido. Mas os beliscões, que são esses, assim, ó. Ai, fazer a imagem fechadinha, fazendo pra ver. Tá? Ó. Posso amassar com o garfo, Fê? Pode. Quem não quiser fazer os beliscões, que não estiver achando que não vai conseguir fazer, pode amassar com o garfo, tá bom? Quanto tempo de forno? Meia hora. 230 graus. Tá. E aí aqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu passei a gema de ovo com um pouquinho de azeite. Tá? Pra ficar Mas às vezes a pessoa não quer, não pode com ovo, não quer usar ovo, não tem ovo. Então não precisa passar. Tá. Eu passei porque eu ia trazer aqui e é óbvio que na TV fica muito mais bonito. Fica mais bonito. Fazer assim. Então meia horinha de forno vai estar pronto. É. Essa foi feita com a ricota. Gente, olha que bonito que fica. Agora, a massa, você vê, eu assei, eu não quis assar aqui, porque talvez não desse tempo. Ela assei faz 2 horas. Olha como ela tá crocante ainda. Bem crocante. E olha, gente, que legal o recheio. Bem recheada também, viu? Ó, no capricho. Pode ser aquele franguinho, pode ser carne moída e aqui a escarola com o queijo. Obrigada, Fer. Sempre muito bom recebê-lo. E eu me despeço do pessoal de casa daquele jeitinho que eu mais gosto. Tchau! Faça, vocês vão adorar.